Abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler até o verso 12. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho, de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual se não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele. Desde Engedi até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, e multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Curve a sua face e vamos conversar com o Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra esta noite. Gostaríamos muito que o Senhor falasse conosco, enchesse o nosso coração, despertasse a nossa alma para ir mais fundo neste rio, para ser totalmente guiados pelo Teu Espírito, e não agora andar conforme eu acho, conforme eu quero, mas conforme o rio levar. Isso eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos. O profeta Ezequiel ministrou nos piores dias de Israel. Ele foi profeta em Israel um pouco antes e durante o exílio babilônico. Ezequiel já se preparava para o seu trabalho sacerdotal, quando o rei Nabucodonosor
foi a Jerusalém e levou cativo primeiro alguns, como Daniel, seus amigos, e depois voltou e levou pelo menos mais 10.000 escravos, e depois voltou de novo e destruiu Jerusalém, arrasou a cidade. E o profeta Ezequiel foi levantado profeta neste tempo, neste contexto, e o Senhor o usava para ministrar ao povo exilado, que se o povo se arrependesse, se o povo tivesse um conserto com o Senhor restauraria o seu povo. Ezequiel profetizava dizendo: se vocês se reconciliar com o Senhor, há um tempo de restauração para vocês. Vocês voltarão à terra, vocês reconstruirão a cidade outra vez. E o profeta Ezequiel, neste contexto, teve esta visão maravilhosa. Agora ele, nesta visão, se depara dentro do tabernáculo. E quando ele olha para o altar, ele vê que sai do altar águas de debaixo. E ele olha essas águas conforme vai saindo para o átrio. E as águas vão aumentando. E ele vê um homem nessa sua visão. E esse homem tem um cordel de medir nas mãos. Uma trena, um cordel de medir. E esse homem chama o profeta. E mede 500 metros, mais ou menos. E ali já se tornava um rio. E o homem diz: Ezequiel, passa neste ponto. E ele passou naquele ponto. E o texto bíblico diz que as águas davam nos seus tornozelos ali. E o homem mediu mais 500 metros. E chamou Ezequiel: Ezequiel, passa ao rio neste ponto. E ele passou. E naquele ponto o rio dava nos seus joelhos. Mas o homem continuou a medir, o rio foi crescendo. Mediu mais 500 metros, chamou o profeta e ele passou o rio naquele ponto. E as águas davam nos seus lombos. E o rio continuou crescendo. E o homem mediu mais 500 metros. E então chamou Ezequiel outra vez: Ezequiel, passa neste ponto. E o profeta entrou e agora já não dava mais pé às águas. Ele disse que se tornou um rio grande, onde não era possível achar o fundo. Se fosse passar, precisava ser a nado. E este rio que brota do trono do Senhor simboliza o Espírito de Deus trazendo vida a todos por onde ele passa. Mas aí é que está a questão da coisa. Esse rio brota, e nós sabemos, o texto bíblico, segundo a visão de Ezequiel, que este rio tem águas maravilhosas, que produzem vida, até onde não tem vida nenhuma. E na sua visão, aonde ele passava, que as plantas já estavam murchas e secas, crescia um bosque maravilhoso, e o rio continuava e entrava no Mar Morto. O Mar Morto tem muito sal, nada ali tem vida, nada sobrevive ali, não serve para nada, nem para beber, não há peixes, não há nada. O nome já diz, o Mar Morto. Mas as águas que fluíram desde o templo, que se tornaram um rio, trazendo vida, quando ela entra no Mar Morto, aquele mar torna em vida outra vez. E na visão, aquele mar começou a dar peixes em grande abundância, como se fosse um mar grande. E os pescadores pescam ali, porque as águas que brotam, as águas trazem vida, até onde está tudo morto. E este rio simboliza o Espírito de Deus que traz vida. Mas nós precisamos entender que, para que haja vida, precisamos estar neste rio que é o Espírito de Deus. E aí é preciso ter uma intimidade com Deus. E eu quero conversar hoje sobre que nível de intimidade com o Senhor nós escolhemos ter para nós. Talvez nós nos identifiquemos em alguns desses níveis. Talvez alguns de nós
Estamos vivendo um contexto onde você percebe que, não, eu já estou mergulhado, não me controlo mais, como diz a canção hoje à noite. Sou completamente dominado, estou num ponto onde não dá pé para mim. Mergulhei no Espírito. Talvez alguns de nós estejam vivendo num contexto onde nós estamos apenas com as águas nos lombos. Você está até com uma certa profundidade, mas você pode andar ainda, você tem o seu controle, você não é dominado ainda por este rio. Ou talvez alguns de nós estejamos vivendo num contexto onde as águas dão apenas pelo joelho. Você está aí, já no Espírito, mas pode sair a qualquer momento, está fácil, você não se entregou às águas mais profundas. E pode ser que alguns de nós estejamos num contexto onde apenas pisamos no rio. E este é o primeiro nível. É a margem daquele maravilhoso rio. São aqueles que ficam com as águas apenas nos tornozelos. São os curiosos. Gostam só de olhar. Quero ver como é essa coisa de intimidade com Deus. Mas não vai mais a fundo. As águas apenas estão no tornozelo. Só quer saber como é. Está cheio por aí de pessoas dizendo, eu sou evangélico. Eu sei o que é o Espírito de Deus. Mas não tenho intimidade. Está bom assim. Tenho medo de participar. Eu sei que o rio é mais fundo do que aonde eu estou vivendo. Eu sei que tem mais do Espírito de Deus para a minha vida. Mas eu tenho medo disso. Tenho medo de ter mais intimidade. Eu não sei como é. Não quero ser dominado. Aqui aonde eu estou pisando, tá bom. Porque se eu quiser, eu posso sair. Porque ter intimidade com Deus, irmãos, dá trabalho. É preciso orar. É preciso jejuar, é preciso ler a Bíblia, é preciso experimentar viver com Deus, precisa andar mais adiante por onde aquele homem mediu o rio que foi crescendo mais. São pessoas egoístas, querem tudo que Deus tem para dar, por isso vêm até onde está o rio, mas não querem participar da experiência e da comunhão e da intimidade com Deus. Estou aqui no rio, porque sei que tem vida nele. Quero pelo menos brotar alguma coisa, porque sabe que se sair, vai secar, vai morrer. Outro dia o pastor pregou aqui, falando sobre Sansão, e a preocupação que nós devemos ter, de não ter o Espírito de Deus em nós, porque não existe vida sem o Espírito de Deus. Podemos respirar, podemos andar, viver como todos, mas vida espiritual não existe sem o Espírito de Deus. E essa deve ser a nossa preocupação. Mas tem o segundo nível do rio, que é onde o homem mediu mais 500 metros, que as águas davam então nos joelhos. São também pessoas, ou talvez alguns de nós, vivendo esse contexto, aonde nós já experimentamos as águas nos nossos pés, e achamos até legal, vamos andando mais, somos batizados, são aqueles que até se orgulham de ser crente, bate no peito na rua, não, eu não faço isso, não faço aquilo, porque eu sou crente, mas não pode ir mais além. As águas dão apenas nos joelhos. Não tem um nível maior de intimidade com Deus. Pessoas normais que estão na igreja, são até dizimistas, oram de vez em quando, até leem a Bíblia de vez em quando, até podem vir à escola bíblica aprender alguma coisa de vez em quando, mas não podem ter uma intimidade maior, porque não sabe o que tem mais para lá no rio. Tem medo de ser dominado pelo Espírito, porque não sabe o que pode acontecer.
são religiosos. O servir a Deus se torna uma rotina, e ele acostumou tanto que aos olhos de qualquer um ver esse aí é realmente alguém que tem intimidade. Mas na primeira dificuldade, a primeira coisa que houve, eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. Porque é possível se mover ainda com as águas estando nos joelhos. Quando a coisa começa, o rio começa a querer dominá-lo, o espírito começa a dominá-lo, porque parece que a vida de cristão vai ser uma coisa tão fácil, um mar de rosas maravilhoso, onde nós que nos convertemos vamos viver somente as bênçãos do Senhor, mas quando entramos e começamos a andar no rio, percebemos que a coisa às vezes piora até mais. Provações que você tirava de letra antes de ter o Espírito, agora você não pode mais, porque você depende do Espírito mover-se sobre a sua vida. As suas atitudes devem ser outras. Você precisa levar o desaforo para casa, sim. O seu pavio tem que ser cumprido, sim. Você não pode ter as mesmas atitudes de antes, então a coisa fica mais difícil. Você tem que perdoar, mesmo estando certo. Você tem que deixar quieto aquela dívida, mesmo sabendo que tem os seus direitos, porque você agora é dominado pelo Espírito de Deus. E muitos nessa hora abandonam o rio. Na primeira dificuldade, pessoas que até pregam o Evangelho, pregam, mas não creem no que pregam. Tem muitos por aí. Falam de boca cheia, mas não creem no que estão dizendo, porque na primeira dificuldade correm, não têm coragem de ir mais além desse rio. Mas tem o terceiro nível. E o terceiro nível são as águas que já estão bem mais fundas. As águas dão agora nos lombos. São os que também trabalham para o Senhor, são crentes, professam a fé, têm conhecimento até de Deus com mais profundidade, têm algumas experiências maravilhosas com Deus, estão quase lá, quase no próximo nível, mas ainda dá pé, não é completamente dominado pelo Espírito de Deus. Se dá pé para você, irmãos, você pode sair. E o nível 3 ainda dá pé, as águas são profundas até, mas ainda é possível você deixar o rio. E esses que estão com as águas nos lombos, já estão tendo experiências com Deus, mas ainda, como dá pé para ele, aí eles deixam pessoas os decepcionarem, deixam coisas, às vezes, superar o rio, porque ainda dá pé. O trabalho pode tomar o primeiro lugar em alguns momentos. O cansaço pode impedir de você continuar. Ainda é possível se movimentar porque dá pé. Deixa que a frieza espiritual toma conta em alguns momentos, porque você ainda tem o controle da sua vida. Irmão, só está bom quando nós somos completamente dominados pelo Senhor. E o rio está correndo. É possível ter transformação de vida. E aonde tem a água desse rio, a água vai crescendo de acordo com o que vai saindo do altar, ela vai aumentando. E o Senhor disse àquela mulher, lá, a samaritana, naquele poço: se você beber da água que eu posso dar a você, vai nascer dentro de você uma fonte inesgotável para a vida eterna. Fonte que alcança até outros, como o mar que estava morto e tornou a vida de novo. Tudo isso as águas do Espírito podem fazer. E será que já não é tempo de darmos mais um passo adentro do rio? Puxa na sua memória quanto tempo faz que você está no átrio apenas com os pés nas águas. E você não vai mais fundo, a sua vida não sai do que está, é uma rotina, é uma religião.
Você não vai mais fundo neste rio. Pensa há quanto tempo as águas do Espírito estão na mesma medida, nos joelhos. Será que não é tempo de você ir mais fundo? Quantos podem hoje ter coragem de dizer, não, eu vou ao último ponto do rio, aonde não dá pé, e vou experimentar ser controlado pelo Espírito de Deus? O rio está jorrando e o rio traz vida. Se você quer ter vida, vá mais fundo no rio. Mas tem o próximo ponto, que é aonde as águas não dão pé mais. Neste rio maravilhoso é preciso nadar. Agora você não pode mais fazer o que você quer. Agora você não pode mais sair, ou ir mais para lá, ou ir mais para cá, ou ser abalado pelo cansaço, como eu disse antes, ou ser abalado pelo trabalho, ou ser abalado pelas decepções, porque agora você não tem o controle mais, você está num rio profundo, que ele agora domina a sua vida, como diz a canção. A ponto de que não sou mais eu, como disse o apóstolo, mas o Senhor é quem vive em mim, quem domina a minha vida. Que maravilha ser dominado pelo Espírito de Deus. E este nível é o nível que Deus quer que todos nós estejamos. Esse é o ideal. Talvez você está com os pés, está bom, é salvo pelo Senhor, mas não tem tantos frutos aí, os frutos estão mais lá dentro. Você talvez não consegue nem mesmo a sua família para Jesus, você não consegue nem mesmo mudar o seu lar, o seu casamento, as coisas não fluem como devia ser, você não aguenta passar pelas provações da vida, você espana ou sai do rio, porque você tem o controle da sua vida. Deixa o rio dominar a sua vida, deixa o Espírito de Deus controlar todo o seu ser. E este é o ponto ideal do rio do Espírito, é aonde não dá pé mais. São os que aceitam viver na dependência de Deus completamente. Completamente. Tem tribulação, tem circunstâncias ruins, nada disso importa. A família tem problemas, você continua. O seu trabalho tem problemas, você continua. O seu nível não é o seu controle, Deus agora controla a sua vida. Você está num ponto onde Deus domina tudo em você. Adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Completamente dominados por Deus. E essas águas trazem vida. Irmãos, não existe vida sem água. A água é a base da vida. Alguns cientistas estudam a possibilidade de vida em outros planetas. E essa possibilidade não existe porque não tem água. Porque com a água é possível ter oxigênio, é possível ter vida. Sem a água não há vida. Esses dias começou uma crise de água, de seca, vocês lembram? São Paulo, secaram-se os rios, começou um desespero, porque sem água não tem o que se fazer. As coisas começam a subir porque as plantas demoram a crescer. Em alguns lugares do nosso país, no Nordeste, é uma crise, é uma pobreza enorme, só porque não tem água. Porque aonde tem água, tem prosperidade, tem vida.
O salmista no Salmo 1 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são justificados por Deus, são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não murcham, não secam, mas dão seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo aonde ele vai fazer, tudo que fizer, prosperará, porque tem água, tem vida. Vamos experimentar ir mais fundo neste rio. Gostaria que o louvor viesse para cantar uma canção. E eu quero contar um testemunho de um pastor que disse esse testemunho quando estava pregando numa igreja no Peru. Enquanto ele estava pregando num culto de batismo, depois da pregação seria o batismo. As pessoas que iam se batizar estavam à frente, sentadas numa fileira. E ali tinha uma irmã que tinha se convertido há pouco tempo, experimentado da água do Espírito, e já não podia ser dominada mais. Mas o esposo não havia se convertido. Estava tudo bem até ela se converter, e agora o esposo maltratava porque estava enciumado, louco porque ela tinha se convertido e ia para a igreja. E aquele dia era o dia que ela ia se batizar. E esse pastor contando disse que ele estava pregando quando entrou um homem alto, forte no corredor da igreja com um chicote na mão, gritando pelo nome da esposa que estava sentada aqui para se batizar. Ele entrou, não se incomodou fazendo aquele escândalo, pegou a esposa pelo cabelo, arrastou no corredor da igreja. Ninguém teve coragem de defender aquela mulher, passando aquela vergonha. Ela saiu de dentro da igreja, o marido a maltratou, levou ela para casa. Foi um clima triste na igreja, a irmã nova convertida ia se batizar aquele dia. E bem tarde na noite, aquela irmã esperou o marido dormir, pegou o telefone e ligou para o pastor da igreja, já quase de madrugada, e disse: pastor, eu preciso me batizar. É o meu sonho, eu me converti, experimentei da água, do Espírito, e só me falta batizar-me. E o meu marido me tirou de dentro da igreja, e ele não pode saber que eu vou me batizar. E o pastor chorando, entristecido: como posso fazer por você, irmã? Ela disse: pastor, amanhã é domingo, e 6 horas da manhã, todo domingo eu vou à feira para comprar as coisas, e eu vou escapar, eu vou à igreja, e vocês, por favor, me batizem. E 6 horas da manhã, antes do dia clarear, aquela irmã estava à porta da igreja. A esposa do pastor trocou a roupa dela, pôs uma roupa para ela não chegar molhada em casa, e depois secaram seus cabelos, e o pastor a batizou. E depois que tiraram, as irmãs secaram seu cabelo para o marido não perceber. E ela disse: agora sim, pastor, não importa o que me aconteça, eu estou em paz, sou batizada, sirvo a Deus. O resto, o Espírito vai trabalhar assim como fez comigo. Passaram-se muitos anos, aquele pastor voltou àquela igreja de novo, depois de muitos anos disso ocorrido. E ele disse que estava pregando e notou na porta um homem alto, forte, que se destacou. Era um diácono que cuidava da porta, cuidava das entradas, como os irmãos fazem aqui. E quando terminou a reunião, aquele homem alto chamou aquele pastor e disse: pastor, você se lembra de mim? Ele: não me lembro. Não lembra a última vez que pregou, há muitos anos nessa igreja? Eu fiz um escândalo aqui, a minha esposa veio se batizar. E eu arranquei ela de dentro da igreja, pelos cabelos, a maltratei. O pastor disse: sim, me lembro. O que você faz aqui? Ele disse: eu sou diácono aqui na igreja. Entreguei a minha vida para o Senhor. E o pastor disse: mas o que aconteceu? Ele disse: quando a minha mulher se converteu, o nosso casamento era uma bênção, mas eu fiquei enciumado. Porque os colegas no trabalho diziam que a sua mulher vai para a igreja, cuidado, que ela pode estar te traindo. E um dia eu estava no meu trabalho, tanto que os colegas me falavam, eu deixei o serviço mais cedo e fui em casa, morto de ciúmes. E quando entrei, às pontas do pé, escutei a minha mulher conversando no quarto. E eu fiquei possesso, falei: ela está realmente me traindo, tem alguém no quarto.
Ele passou pela cozinha, a ponta de pé, pegou uma faca e foi até a porta do quarto, escutou aquela mulher conversando, abriu a porta, não tinha ninguém, ela estava conversando com Deus. E na sua oração ela dizia: Senhor, salva meu esposo. O Senhor me salvou, o meu esposo é um homem bom, mas agora o Evangelho me encontrou, não tem como eu fazer mais nada. Eu sou do Senhor, Ele me maltrata, não me deixa ir ao culto, mas o Senhor pode alcançá-lo, assim como me alcançou com o teu Espírito. E aquele homem ouviu aquilo, e a esposa assustou quando viu ele com a faca na mão, e não reagiu como um cordeiro, ficou quieta, pensou que ia morrer. E ele olhou para ela e disse: quando há culto na sua igreja? Ela disse: hoje à noite. Ele disse: hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Aquela mulher foi mais fundo no rio, se deixou ser dominada pelo Espírito, e o Espírito de Deus alcançou o esposo. Mas que nível de intimidade nós temos com Deus, para que o Senhor alcance um de nós, da nossa família? Qual a possibilidade, ó filho que não tem os pais crentes, de o seu pai, a sua mãe, dar o flagrante em você, de joelhos, orando na sua casa? Qual a possibilidade de o seu marido te encontrar de joelhos, orando e falando com Deus: Senhor, salva a minha família? Qual é o nosso nível de intimidade? Porque as coisas não acontecem, porque o rio tem vida, e se eu estou nele, a vida precisa brotar, porque o Senhor disse que rios de água vivas brotariam. Se eu experimentei, se eu bebi da água do Espírito, agora eu faço parte da transformação. É preciso ter vida brotando em mim. Se não tem, talvez nós nem mesmo estamos com as águas nos pés. Imagine se eu bebi da água. Porque se bebemos das águas do Espírito, vai jorrar um rio em você e em nós, e vão ser alcançados as nossas familiares, vai ser transformados meus filhos, na minha casa vai ter frutos. Não tem nada que não tenha vida suficiente, que este rio, que é o Espírito de Deus, possa trazer vida de novo. O mar estava morto, só havia sal, não tinha jeito para ele, mas as águas entraram e agora tem peixes brotando, e os pescadores podem pescar, tem frutos maravilhosos à margem do rio do Espírito de Deus, e nós estamos perdendo tempo apenas molhando os nossos pés. Que nível de intimidade com Deus nós temos para exigir que haja uma transformação na minha família? Se eu não creio que posso ir mais fundo no rio, por que o meu esposo se converterá? Se eu não creio que eu posso ser dominado por este rio, por que o meu filho se converterá? Por que os meus pais hão de se converter? Eu preciso primeiro beber da água do rio e mergulhar nele.